Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betânia e eu vou falar um pouquinho hoje da depressão no contexto do câncer. Mas primeiro eu gostaria de agradecer a organização do evento, né? E lembrar que é sempre importante, né? Bastante importante falar sobre o Setembro Amarelo, principalmente nas pesquisas científicas. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da depressão, se a depressão ela pode influenciar na progressão do câncer. Então, inicialmente falando sobre câncer, né, o que é o câncer? Né, quais que são os fatores de risco? Né? Então, o câncer ele é uma patologia que acomete, né, as pessoas por alguns motivos, como hereditariedade, por exemplo, não é o percentual maior, mas isso pode acontecer. Radiação ultravioleta, exposição a produtos químicos, a vírus, consumo de cigarro, né, bebida e divisões celulares aí mal sucedidas, né? Então, o que acontece? É que a gente tem uma célula normal, essa célula normal ela vai ser exposta a um agente cancerígeno, qualquer um desses aqui, ou em conjunto, né? E aí vai ocorrer o processo de carcinogênese, né? Ou seja, uma modificação nessas células de tal forma que elas começam a se dividir descontroladamente, né? Existem os agentes iniciadores do câncer, os agentes promotores, e aí eles vão fazer, né, essa multiplicação aí descontrolada das células e fazendo com que haja um acúmulo dessas células cancerígenas em um determinado órgão, como é visto aqui na imagem. Essa tabela ela mostra a distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes, né, estimados para 2018. Nesse caso aqui, por sexo, né, tanto masculino quanto feminino. E aí, nesse caso, excetuou pele e não melanoma, né? Então, o que a gente vê? Como sempre, né, o mais comum nos homens é a próstata e nas mulheres é a mama, né? E aí a gente vê uma certa diferença aí, né? Por exemplo, nos homens a gente tem em segundo lugar traqueia, bronco, pulmão, né? Enquanto nas mulheres o colo e o reto. Né? Então existe aí uma grande prevalência de determinados tipos de câncer que varia de acordo com o sexo. Mas pensando num contexto assim das emoções, quando uma pessoa ela recebe o diagnóstico do câncer, como que ela reage? Né? E cada pessoa reage de uma forma, né? Eu acho que todas elas precisam aí de um tempo para digerir, né? Ou seja, assimilar esse diagnóstico, porque no início, né, existe aí, primeira coisa acontece o choque, né? Em geral as pessoas elas entram em choque, algumas não conseguem chorar, não conseguem externar esse choque, outras ficam muito tristes, e aí vem a descrença, a angústia, que pode culminar na depressão, né? E pode ocorrer também, após esse período, né, agudo, digamos assim, né, de sentimentos ruins, né, aceitar, né, a situação e ter aí o apoio de familiares. Mas é muito comum também esses sentimentos mais negativos, né? Como raiva, por exemplo, estresse. E tudo isso pode culminar, né, com a depressão. Então, nesse slide aqui tem o câncer é visualizado como a causa da mudança de perspectiva de vida e revisão de valores. A gente vê muita gente, principalmente gente famosa, né? A Ana Maria Braga já teve, sei lá, 4 cânceres diferentes, e aí ela sempre tem uma postura, parece ter uma postura bastante positiva em relação a tudo isso, né, o que faz com que incentive outras pessoas que estão passando pela mesma situação a ver, né, isso com outros olhos, né? Mas a maioria dos pacientes demonstra se sentir inseguro quanto a fazer planos para o futuro, né? Desde muito tempo, né? Acho que meus pais sempre não gostavam de falar, né, da palavra câncer, meus avós, eles sempre falavam, aquela doença ruim. As pessoas, elas evitavam até, inclusive, o nome da doença, né, por medo, por receio, porque sempre foi, assim, um mau prognóstico, né, é como se todo mundo que recebesse esse diagnóstico do câncer fosse morrer.
E hoje em dia não é bem assim, né? Existem várias terapias, cada vez mais a ciência vem avançando e mostrando aí novos caminhos para o tratamento, para a cura, né? E aí, o que que acontece? Começam a aparecer distorções no pensamento, né, dessas pessoas que receberam esse diagnóstico. Né, primeiro passa por aquele todo processo, né, de digerir, de raiva, de angústia, de tristeza, né? E aí existe o que a gente chama de distorção cognitiva, né? A psicologia trata muito desse tema, né? Então a gente tem, por exemplo, a catastrofização, ou seja, pensar que o pior vai acontecer, só pensar na catástrofe. Ah, eu tô com câncer, eu vou morrer, eu vou deixar meu filho sem mãe, ou então eu vou deixar minha mãe sem uma pessoa para cuidar dela, ou então, eu não vou conseguir terminar minha faculdade, ou não vou conseguir terminar meu intercâmbio. E aí aquilo, sua mente, ela tá escutando, né? Existe a distorção cognitiva, que é classificada por abstração seletiva, né, que é focar a atenção no aspecto negativo da situação, só no negativo, tipo, ai, nossa, que saco, tô indo fazer aqui, que inferno, que não sei o quê, eu vou passar mal, eu vou não sei o quê. Ou então, todo dia, ficar só pensando naquilo, só no lado negativo, porque eu detesto no hospital, porque eu detesto o médico, e aí vai. Por adivinhação, então as pessoas, quando elas estão, né, deprimidas, quando elas estão estressadas, quando elas estão passando por um processo complicado como o diagnóstico do câncer, né, elas tendem a antecipar problemas também que talvez nem aconteçam. Tipo, e se eu precisar fazer uma cirurgia? E se, hoje é meu último ciclo da terapia? E se eu tiver que fazer outro ciclo? Se tiver metástase, né? E por personalização, que é assumir a culpa, né, pelo que aconteceu. Tipo assim, porque se eu não tivesse fumado, porque se eu não tivesse bebido, porque se eu não tivesse estressado, porque se eu não tivesse controlado meus sentimentos, porque, se eu, sei lá, não tivesse trabalhado naquela empresa que trabalha com aquele produto químico e, tipo, não é culpa sua, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas distorções. A palavra bem, bem clara. Eu não sou psicóloga, sou uma pessoa, assim, apreciadora da psicologia, eu leio muita coisa, estudo muita coisa. Eu acho isso assim, bastante interessante, abrindo um parênteses, não só para o contexto do câncer, mas para o geral, sabe? Distorção cognitiva por qualquer coisa, né? As pessoas que têm uma ansiedade mais extrema, uma angústia mais extrema, também elas tendem a ter essas distorções, né? Elas se culparem. E ansioso também tem uma mania de adivinhar, assim, maravilhosa. Tipo, nem chegou na rua, já sabe que vai perder o ônibus, nem fez a prova direito, já sabe que não vai passar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o que é depressão, né? O conceito aí da medicina é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, né? Vai produzir o quê? Uma alteração de humor, caracterizada por uma tristeza profunda sem fim. Então, além disso, é associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima, culpa, né, distúrbio do sono, distúrbio do apetite. E aí tem sempre aqueles memes nas redes sociais. Nessa semana mesmo eu vi um meme lá, de duas mulheres conversando e uma falando com a outra assim, nossa, mas a vida é tão bonita, é tudo tão bonito, a vida é tão boa, por que você está deprimida? Por que você tem depressão? E ela falando assim, pois é, né? O mundo tem tanto oxigênio, né? Por que você tem asma? A gente, cada vez mais, a gente tem que desmistificar as doenças mentais, sabe? Porque as pessoas, elas, infelizmente, ainda não levam a sério. Parece que é porque não enxerga, né? Eu tô com catapora, meu corpo tá todo cheio de pintinha, então eu tô doente, eu vou lá, tomo remédio e passo. Mas a minha angústia, a minha ansiedade, a minha tristeza, a minha insônia, é frescura. Tô com insônia porque eu trabalhei até tarde, tô com insônia porque eu dormi até tarde, sabe? Não é isso. Então, cada vez mais, né, graças a Deus, as pessoas, graças a Deus é ótimo, né? Mas graças a mídia, aos profissionais de saúde, aos psicólogos, aos pesquisadores, isso está mais claro ultimamente. Mas ainda, infelizmente, a gente tem muito exemplo. Eu tenho exemplo na família. Minha família tem um histórico de ansiedade muito grande, né? E as minhas irmãs, elas não aceitam tomar medicação, eu acho que elas são, né, borderline, eu acho que elas têm algum distúrbio, e elas não aceitam.
tomar medicação. Elas não aceitam ir no psicólogo, elas não aceitam ir no psiquiatra, elas acham que faz a pessoa doida. Então, infelizmente, gente, ainda existe muito preconceito em relação a isso. E é tudo muito sério, sabe? É tudo muito sério no seguinte sentido. O profissional, ele tem que saber ver o que esse paciente está sentindo de verdade para ter um bom diagnóstico, porque nem toda tristeza é depressão, nem toda angústia é depressão, nem toda alteração de humor é depressão. Existe uma lista de coisas que os psiquiatras eles avaliam para diagnosticar a depressão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu tô triste demais porque a minha nota na faculdade foi baixa, mas isso não é depressão. E ao mesmo tempo aquela pessoa quieta, calada no canto dela lá, que não reclama de nada, que não fala nada, tá muito deprimida, tendendo até um suicídio, por exemplo, né? Então isso tudo tem que ter muito cuidado, tá? Então, quais que são os sintomas da depressão? Vem aí, a tristeza profunda, distúrbios do sono, ou insônia, a pessoa dorme muito ou ela não dorme nada. Pensamento negativo é o tempo inteiro, sabe, ó céus, ó vida, só coisa ruim. Desinteresse geral em qualquer coisa. Vamos sair, não tô afim. Vamos beber uma cerveja, não quero. Vamos tomar um suco, não quero. Vamos no cinema, não quero, né? Uma apatia, assim, extrema. Uma baixa autoestima. Desleixo com a aparência, normalmente. Dores físicas. Isolamento. Às vezes as pessoas, elas tendem a ficar deitadas o dia inteiro, sem conversar com ninguém, sem comer. Às vezes fica um dia sem tomar banho. Rejeição e irritabilidade, choro frequente, falta de vontade de fazer qualquer coisa, mudanças comportamentais, tá? Então, esses aqui são um dos principais sintomas aí da depressão, né? E aí, falando de aspectos biológicos da depressão, né, e do estresse, que aqui eu mostro algumas coisas assim de depressão e de estresse. Existem estudos aí que mostram o que acontece no nosso cérebro, o que acontece, né, no nosso sistema imunológico, na nossa resposta imune adaptativa, né, quando a gente está com depressão, né. Então, existem algumas hipóteses, né, uma das mais aceitas é essa hipótese monoaminérgica, né, e aí existem aqui, né, algumas vias aí de inibição da adenilato ciclase, tem também a estimulação simpática, né? O estresse ele vai estimular, né? Tudo isso e vai aumentar aí, né? Por exemplo, o tamanho e a função da glândula pituitária, né? E existem várias vias aí. Uma das mais conhecidas é o aumento aí, né? Do processos como é que fala? Hormonais aí, aumento do cortisol, o cortisol vai lá em cima, e isso pode alterar aí a resposta imunológica, né? Então, às vezes a pessoa tá estressada, aí, sei lá, dá um monte de herpes na boca dela, e as pessoas sempre associam, né? Você tá estressado porque você tá com herpes, porque você tá com baixa imunidade. Então, tem todo né, é tudo muito interligado, né? Eu gosto dessa imagem porque ela é como se uma explicação mais simples da imagem anterior. Então, a depressão ela tem alguns fatores aí que podem estar relacionados, né? Idade, nível de estresse da pessoa, às vezes está trabalhando muito, está tendo um problema pessoal muito grande, o nível do sono, muito ou pouco, você está fazendo ou não atividade física, né? Lembrando aí que a atividade física libera, né? As dopaminas, os hormônios aí né, da alegria, digamos assim, né? A idade, né? Eu já falei, se é mulher ou homem, massa, né? Peso. Se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, principalmente o status socioeconômico, né? Infelizmente, aí, com essa pandemia, a gente está vendo um número altíssimo aí de desempregados, muita gente aí voltando para a linha da pobreza, muita gente aí já em desespero porque não tem dinheiro, não tem como comprar as coisas estão caras demais, né? Mercado, luz, gás, tudo. Infelizmente, isso é gatilho também, né, para depressão, a própria situação econômica, política aí, né, do país, do mundo, ainda com pandemia, né? E além disso, né, mecanismos biológicos, né? Aqui a gente tem, né, sempre um aumento, né, de liberação do hormônio corticotropina, né? Aquele eixo hipotalâmico, né? Eixo
hipotálamo adrenal pituitária, né? Ele está sempre envolvido aí com esse processo todo hormonal, né? E o sistema nervoso simpático. E além disso, alterações imunológicas, né? Ou seja, imunossupressão, né? Enquanto aqui tudo sobe, aqui a gente tem diminuição de proliferação de linfócito, diminuição aí de respostas de células T-cell aí específicas de vírus, diminuição de respostas de células T de memória, aumento de citocina pró-inflamatória, né? Aumento aí de proteínas, enfim, de moléculas de adesão. E dentro desse contexto todo, as implicações clínicas, né? Então, a gente tem aí doenças, né? Relevância de algumas doenças, né? Doenças infecciosas, né? O exemplo mais recente aí é o Covid-19, né? Eu mesma tive Covid, né? Graças a Deus só não senti cheiro, gosto de nada. Fiquei extremamente estressada dentro de casa, medindo minha oxigenação toda hora. Desesperada, se caísse de 99 para 98, né? Eu sei que perto de uma pessoa que está entubada no hospital, que está, né, grave, isso não é nada. Mas eu quero dizer que a pandemia está descarregando esse nível de estresse muito grande na gente. Tanto aí, eu já li vários artigos mostrando, né, que os danos, né, causados aí no sistema nervoso de pessoas que passaram pelo processo de intubação por Covid-19, vários danos, inclusive essa parte de depressão, né? Porque você ficar ali no hospital extremamente vulnerável por dias ou meses, né? É um processo muito difícil. Então, aqui entra vírus, né, HIV, bactérias e o câncer, né? Que é uma das implicações clínicas aí muito recorrentes aí de casos de depressão, né? Além, né, de doença cardiovascular, doença autoimune, né, várias doenças autoimunes graves também, desordens inflamatórias, aqui entra o câncer de novo, né, enfim, e fora, né, depressão, então, isso aqui é bastante interessante. Então, o que que acontece? Um dos mecanismos, assim, né, da depressão seria a ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, que prejudica a resposta imunológica, como eu falei anteriormente, né? A diminuição da atividade, né, do linfócito T citotóxico natural killer, principais aí, células que combatem vírus, por exemplo, né? Então, você está estressado, seu sistema imunológico cai. Eu conheço casos de amigas minhas que estavam com problemas sérios e aí apareceu herpes zoster, né? Porque a herpes simples é a que a gente tem nos lábios, né? Agora a herpes zoster é aquele cordão, assim, de bolhas que dá no corpo, que é extremamente doloroso, extremamente difícil de tratar. Está envolvido aí também em casos de estresse, né? De descarregar um estresse muito grande. E também que a comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema imunológico também pode ser interrompida. Então, assim, a gente tem né, mostrando essa relação, né, do eixo hipotalâmico hipofisário, né? Então, o paciente com depressão, né, ele tem uma hiperatividade desse eixo hipotalâmico de cerca de 50%. E um paciente gravemente deprimido, né, que já está com uma depressão mais severa, né, ele chega aí a ter 80% aí de hiperatividade, né? Então, aqui a gente vê essas vias todas, né? E mostrando que há um aumento de cortisol no sangue, né? No líquido céfalo-raquidiano, na urina, essa descarga de cortisol, né? Essa hipercortisolemia dispara aquele mecanismo da luta ou fuga, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas é uma coisa interessante, olha só, o estresse, né? Aqui, focando no estresse, né? Estresse e depressão desencadeiam mais ou menos os mesmos processos, né? Então, a gente tem, né, lá no córtex da adrenal, essa resposta aí, e essa descarga, né, de cortisol, né? Isso aqui eu não vou mostrar, mas é uma coisa interessante, mudança nos marcadores inflamatórios,
que foram detectados em pacientes com depressão. Então, esse estudo de 2018, ele viu que houve uma mudança em diferentes tipos de células imunológicas, né? Células natural killer, CD4+, CD8+, CD25, processos aí como quimiotaxia, né? Houve aí diferença, né, em vias de sinalização, NF-kappa-beta, entre outras, e diferentes tipos de secreção, né, de citocina, por exemplo. Então, além de tudo, né, o cortisol está lá em cima, houve aí essas mudanças, né, de marcador inflamatório. Quer dizer, isso é interessante porque a depressãozinha, a tristezinha, a pessoa que está com preguiça, a pessoa que não quer sair da cama, é sério. E além de ser sério, o corpo, ele sofre também vários processos que vão descarregando, né, essas coisas todas que eu falei, né, de cortisol, de sistema imunológico. Então, isso é muito sério. Isso aqui eu não vou conseguir explicar nunca, mas é muito interessante, tá? Aqui a gente tem um desenho esquemático do cérebro. Aqui a gente tem no meio depressão e ansiedade e os fatores aí que estão interferindo nisso, né? Então, por exemplo, a cirurgia de câncer, né? Aí tem várias setinhas aqui, inclusive a depressão, alguns tumores específicos, né? Principalmente quando tem metástase, a setinha laranja vai lá para depressão e vai para ansiedade. Nossa, tá muito pequenininho aqui. Mas depois eu posso, nas referências, tem esse artigo, se alguém quiser dar uma olhada depois. Mas olha só, cérebro, paratireoide, pulmão, pâncreas, ovário. Aí tem outras, né, agentes quimioterápicos, radioterapia, o que isso vai afetando, né? Tratamentos hormonais, né, agitação, mania, sabe? Isso é muito sério. E aí, a maioria deles, ó, tá vendo as setinhas coloridas? Chegam aqui na depressão, né? Outros aqui, ansiedade, algumas outras síndromes. Então, assim, eu achei isso extremamente interessante. A gente vê como um todo, né, como tratamento de câncer e como tumores específicos, eles vão afetando aí o nosso cérebro, nossa mente, no sentido, assim, de estimular aí depressão, ansiedade e outros fatores agravantes. Falando de antidepressivos, é extremamente importante o acompanhamento, né, de uma pessoa em tratamento de câncer, de algum tipo de câncer, ela ter aí o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, dependendo aí, fazer o uso de algum medicamento também, para dar uma segurada mesmo, né? Então, a gente tem vários tipos, eu não vou entrar em detalhe, porque a ideia aqui não é falar disso, mas a gente tem diversos tipos de antidepressivo no mercado, e cada pessoa, ela se adapta a um tipo, né? E também aqui a gente tem um dos mais vendidos no Brasil, e eu acho até que no mundo, né? São esses inibidores aí da recaptação da serotonina, tá? Então, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, venlafaxina, desvenlafaxine, né? Esses aqui são da serotonina e noradrenalina, inclusive, né? São os mais usados. Mas é claro que depende muito aí do que o psiquiatra avaliou, né? Do que pode ser feito. Mas em geral, esses aqui são os mais utilizados, tá? A gente tem também inibidores seletivos da recaptura de dopamina, né? A bupropiona. A bupropiona, ela é muito usada também quando a pessoa quer parar de fumar, quer perder peso, porque ela inibe o apetite pra caramba também. Existem os inibidores aí da recaptura da noradrenalina. Mas o que é isso? Por que eles têm que inibir a recaptura da dopamina? Por que eles têm que inibir a recaptura da noradrenalina?
Olha só, ficou um pouquinho desfocado, mas aqui a gente tem os neurônios noradrenérgicos. Não sei se vocês lembram, mas as sinapses, existem vários tipos de sinapses, mas algumas sinapses elas usam neurotransmissores, né, para fazer aí esse contato, né, na fenda sináptica de um axônio de neurônio com o outro para conduzir aí esse impulso nervoso. E aí, nesse caso específico aqui, existem, né, os neurotransmissores. A gente tem noradrenalina, serotonina, que são os exemplos que eu vou dar. E aí, eles ficam, né, nessa região aqui e eles vão para a fenda sináptica para que haja esse contato. Só que o que acontece? Quando a pessoa está com depressão, normalmente há algum probleminha, né, nessa via. Seja que ela não tem quantidade de neurotransmissores suficientes ou que eles são, como é que fala? Eles são reabsorvidos. E aí essa baixa, essa queda, essa instabilidade aí desses neurotransmissores faz com que, né, essa química do cérebro aí não fique muito legal. Então a pessoa precisa tomar um medicamento que ele vai evitar, né, essa recaptação desse neurotransmissor. Então, os inibidores da MAO, por exemplo, né, existem alguns medicamentos que inibem a MAO, porque senão ela vai degradar esse neurotransmissor, né? Existem alguns medicamentos que são chamados de tricíclicos, né? São inibidores seletivos também da recaptação de noradrenalina, tá? Mas acontece que existem medicamentos que fazem o contrário. Por exemplo, a reserpina. A reserpina é um medicamento para pressão alta. E aí ele interfere no armazenamento vesicular desses neurotransmissores. Então, dependendo do tipo de tratamento que a pessoa faz para pressão alta, claro que isso, né, varia, mas pode ser que ela tenha depressão, né? Exatamente por conta dessa condição aqui em relação ao armazenamento vesicular aí. Enfim, existe a inversão da direção normal do transporte, produzindo o efluxo de noradrenalina, por exemplo, aí pelo uso de drogas, né? Anfetamina. Ah, nossa, tô usando droga, que beleza. Só que no final vai dar ruim, né? Porque aí vai dar um problema aí nessa direção do transporte, né? E vai haver um efluxo, ou seja, no final das contas vai causar um desequilíbrio aí da noradrenalina, né? Uma depressão. Entre outros aqui, ó, o fenoxibenzamina, bloqueio de receptor adrenérgico, né? Então, isso tudo interfere. Então, o que o medicamento, né, que eu falei no slide anterior, né, vai recaptar, né, na noradrenalina? Vai fazer com que ela não seja reabsorvida, né? Que essa concentração dela aí fique maior, fique constante. A mesma coisa aqui para a serotonina. Olha só, existe, né, sertralina, fluoxetina, imipramina, amitriptilina, que faz aí, né, a inibição da recaptação, né, ou seja, ninguém vai pegar essa serotonina aí, né? Inibidores da MAO também é a mesma coisa, né? Aqui a mesma coisa do anterior, a reserpina, tem interferência no armazenamento vesicular também, né? E, então, o princípio básico, né, de um antidepressivo que faz, né, a recaptação, né, aliás, vai inibir a recaptação, né, da serotonina ou noradrenalina, é basicamente isso. Então, eles são esses ISRS, né, que são, que eu falei que são os mais populares, assim, hoje em dia, né. Então, aqui a gente tem, né, antes do tratamento, a concentração da serotonina na fenda sináptica é baixa, né? Porque ela foi, né, recaptada, houve a recaptação, né? Então, a gente tem aqui receptor pós-sináptico, baixo nível de sinalização e a serotonina daqui. E aí existe, né, um tratamento agudo, né, para promover essa não recaptação aí da serotonina e um tratamento a longo prazo.
isso vai virar muito, né, de condição de paciente para paciente, né? Mas aí vai ocorrer o quê? Um aumento da concentração de serotonina na fenda, né? E esse tratamento a longo prazo vai, né, continuar aí aumentando, né, a concentração da serotonina na fenda, né? E isso, gente, varia de pessoa para pessoa, né? Normalmente, esses tratamentos, eles duram em cerca de 6 meses, tratamento a longo prazo, ou 1 ano. Mas depende muito do caso, depende muito da situação. Tem gente que usa, às vezes é idoso, vai usar pro resto da vida, né? Então, isso vai depender aí da conduta do psiquiatra. Então, assim, o câncer, ele tem alguns desafios no tratamento, né? Não é só quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, né? O uso de antidepressivos ele é muito comum e ele vai levar em conta o tipo de câncer, o prognóstico, né? Por quê? Porque esses medicamentos eles demoram mais ou menos 1 mês para fazer efeito, né? Então, às vezes as pessoas também têm essa mania, tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça, meia hora depois a dor de cabeça passou. Acha que a ansiedade, que a depressão também é assim. Pega lá um comprimidinho de venlafaxina, por exemplo, toma todo dia de manhã e fala, pô, mas eu continuo ansioso. Que não é assim, né, gente? A química do cérebro, né, não é uma coisa assim, não é simples assim, né? E outra coisa interessante é que alguns pacientes eles não podem usar esses medicamentos por conta aí de alguma particularidade do tratamento. Então, isso também tem que ser levado em conta. Uma outra coisa que é interessante falar aí no contexto da depressão em relação ao câncer é quais causas, né? Quais são as principais causas aí de depressão, né? Porque existem outros fatores aí, né? Não só a doença em si, a quimioterapia, né? Aquele processo todo. Por exemplo, problema de saúde mental, né? Vão contribuir para pior. Às vezes a pessoa já tinha um diagnóstico de depressão, ou já tinha um diagnóstico de ansiedade, por exemplo. As famílias elas são bastante afetadas quando tem um ente querido que está fazendo tratamento contra o câncer. Existe às vezes, a má comunicação com o médico, às vezes aquela pessoa ela não deu muito certo com o médico, ou então está passando por vários processos e não está legal essa comunicação. A angústia do cuidador pode afetar o paciente, então existe tratamentos, né, psiquiátricos, psicológicos também para o cuidador, porque não é fácil ser cuidador também. Claro, os tratamentos fragilizam, né? A quimioterapia é extremamente fragilizante, as pessoas passam muito mal, elas sofrem muito, né? Falta de conhecimento sobre a sua doença e gestão. E é muito complicado, porque a pessoa entra no Google e lê sobre câncer de pâncreas, né? Ela quase tem um troço. Então, às vezes, não é que não saber é bom, mas eu acho que tem que dosar isso também, né? Baixa adesão dos tratamentos médicos, problemas financeiros e falta de plano de saúde. Nos Estados Unidos, gente, é caríssimo o tratamento de câncer. Que graças a Deus tem o SUS. Porque lá as pessoas, eu peguei um artigo aqui, que é lá dos Estados Unidos, e fala que as pessoas, a depressão delas é causada por dinheiro. Porque as pessoas não conseguem pagar os tratamentos, elas ficam devendo muito dinheiro, né? Então, assim, tudo isso contribui, né? Organicamente, psicologicamente, tudo isso contribui aí para gerar a depressão. E existem também, né? Existem também não. O que eu quero dizer aqui também é fatores de risco, né, da depressão no câncer, né? Quais que são esses fatores, né? Olha só, a prevalência da depressão nos Estados Unidos chega a quase 5%. No caso de pacientes com câncer avançado, esse valor obviamente vai aumentar, né? Principalmente pessoas em estado terminal. A prevalência de ansiedade e depressão é maior do que na população em geral, tá? E aqui a gente tem, né, um panorama do Brasil aí, né? Então, esses números aqui estão relacionados, né, a casos ambulatoriais, a cuidados paliativos, né, internados aí também. Então, isso aqui é bastante interessante. E a depressão e o comportamento, né? Como que uma pessoa deprimida, ela se relaciona, né, com o mundo, com a vida, com os que estão em volta dela, né?
Então, a depressão ela altera o comportamento e a adesão aos regimes de tratamento. Tem gente que fala assim, eu tô passando mal com essa quimioterapia, eu não vou voltar mais. Não faço mais quimioterapia, né? Prejudica a cognição, né? Diminui a motivação, diminui as habilidades de enfrentamento, né? Porque você está com uma doença ali na sua frente, uma doença que requer tratamento, uma doença que requer muito tempo no hospital, muito tempo fazendo exame, extremamente invasivos exames, e aí se você tá com depressão, você não dá conta, né? De passar por tudo aquilo da melhor forma possível também, né? Então, as pessoas diagnosticadas com câncer e suas famílias não devem apenas viver e gerir os desafios e os riscos colocados à sua saúde física, mas também elas devem superar esses obstáculos psicossociais que podem interferir nos cuidados de saúde e diminuir a sua saúde. Isso é, assim, extremamente importante. Então, falando um pouquinho da psicologia, a gente tem a psico-oncologia, que estuda a influência dos fatores psicológicos sobre os pacientes com câncer, no desenvolvimento do tratamento e reabilitação da doença. Isso aqui é extremamente importante. A psico-oncologia ela dá assistência ao paciente e sua família, né? Porque a família também precisa. O paciente precisa, mas a família também precisa, né? E os impactos psicológicos, eles devem ser precocemente diagnosticados e também tratados, né? Por conta de tudo que eu já falei anteriormente, tem, né, que ter um balanço aí disso tudo até para auxiliar no enfrentamento da doença. E a psicoterapia é extremamente importante para todo mundo, né? Principalmente para pacientes com doenças mais graves, mas para todo mundo em geral, né? Então, a psicoterapia, esse é o Max, meu cachorro, tá dando uma lua, adora aparecer. Ela tem um acolhimento humanizado, né? O paciente deve se sentir amparado, é dever dela esclarecer as dúvidas, né? Fazer com que os pacientes vejam as possibilidades de enfrentamento para obter aí um equilíbrio psicológico e emocional, né? Isso, assim, é extremamente importante, né? A pessoa dar conta aí de fazer uma psicoterapia, de ir ao psicólogo pelo menos uma vez por semana, falar, ó, isso aqui, ó, colocar o lixo para fora, né? Nem que seja só para botar para fora, mas depois, né, com o passar do tempo, ir massificando aquilo na cabeça para ir melhorando. Então, a psicoterapia tem, né, a função aí de atender as necessidades psicossociais, né? Deve ser parte integrante aí na qualidade dos cuidados com câncer. Tá bravo. E os sistemas de saúde, eles devem incorporar essas necessidades em suas políticas, práticas e padrões. O SUS, gente, ele tem todo um auxílio aí, né? Desde a quimioterapia que o SUS ele dá, a psicoterapia, né, outras terapias aí relacionadas, né, o psiquiatra, psicólogo, enfim, toda uma rede aí envolvida nisso, né? Então, esse aqui é interessante, ó. A Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer é uma portaria, e a portaria 874 de 2013, ela determina o cuidado integral ao usuário, de forma regionalizada e descentralizada. Oferece assistência especializada integral ao paciente, atuando no diagnóstico, no estadiamento e no tratamento. Né? Então, essa portaria aqui, ó, 140 de 2014, né, ela dá direito aí, né, à qualidade de serviço de assistência oncológica aí ao paciente. Então, gente, o SUS, a gente, graças a Deus, tem o SUS, né? Eu falo graças a Deus brincando, mas isso é extremamente importante, né? E isso aí faz uma diferença nesses tratamentos aí, principalmente do câncer. Olha, eu estava dando uma olhada no INCA, no site do INCA, eu achei muito interessante, tem várias informações, várias cartilhas, o INCA também é extremamente importante nesse sentido assim, de divulgar, de auxiliar. Então, ó, direitos sociais da pessoa com câncer, né? Que a gente tem guia de nutrição para pacientes e cuidadores, né? Para o cuidador preparar, né? Um alimento mais correto. É lógico que existe, né? Toda uma rede de profissionais de saúde, né? Nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos. Aqui a gente tem orientações aqui do próprio cuidador, cuide bem do seu paciente. Então, às vezes a cartilha nem é só direcionada ao paciente. Então, eu achei isso extremamente bacana.
E é isso, gente. O que eu quis passar assim, nesse curto tempo assim, foi dizer que a depressão, ela é assim, a doença do século, por vários motivos, por crise política, por crise econômica, por crise social, por pandemia, não sei mais o que. E no contexto do câncer, ela tem que ser levada em conta, sim. É uma doença, né, independente do tipo de câncer e tudo mais, é uma doença ainda que exige cuidados. Não é sentença de morte como foi há anos atrás. Claro, né, que existem vários tipos de câncer, vários tipos de tratamento, mas em geral existe, né, tratamentos, e cuidar da sua mente é bastante importante, né? Não deixar se abater, não deixar... é muito fácil falar, né? Não tenha depressão. Não é isso. A partir do momento que você está fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia, e ali você já está sendo acompanhado, sendo assistido por psicólogos, psiquiatras, médicos, e eles já estão percebendo que você tem um comportamento que pode ser classificado como depressão, eles já vão agir, né? Naquele comportamento, né? Entre aspas, né? Para que isso seja tratado, para que isso seja visto aí de uma maneira com medicação, ou com psicoterapia, ou com qualquer outro tipo de cuidado, para que isso não afete tanto, né, o tratamento, e também para que você dê conta do tratamento, dê conta de viver bem, passar por aquilo bem, sair daquilo bem e continuar feliz aí, né, na sua... Né, Max tá bravo, mas feliz aí na sua jornada. Então, eu deixo aqui, né, a minha mensagem, né, que a gente tem que ter aí uma mente mais positiva, né, nossa vibe tem que ser positiva para a nossa vida também, sim. Então, assim, eu agradeço imensamente, né, a oportunidade de passar um pouquinho desse conteúdo assim, para vocês, que é uma coisa que eu gosto de ler, uma coisa que eu gosto de pensar um pouquinho fora da caixinha, embora não seja minha área mesmo de atuação. Muitíssimo obrigada. Quem quiser mandar e-mail para mim para, né, tirar alguma dúvida ou pedir alguma referência, pode mandar. E é isso. Muito obrigada, gente, e até uma próxima. Tchau, tchau. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Uma sociedade mais fraterna depende de todos. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.